Você não sabe como pintar biscoito com uma técnica de aquarela? Vem comigo que eu vou te ensinar. Oi gente, bem-vindos ao Cookie Camp. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Essa jornada nossa juntas está sendo maravilhosa. Se você veio aqui pela primeira vez, meu nome é Elke. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu Instagram. Então, se vocês não se inscreveram ainda, gente, se inscrevam para não perder a sequência de aulas. Hoje nós vamos falar sobre a pintura de aquarela, que é uma pintura muito importante. Ela é fácil, é muito fácil. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você para participar do grupo do Facebook do Cookie Camp. Lá nós já estamos trabalhando, já estamos trocando ideias, tirando dúvidas, falamos do nosso negócio, trocamos experiências, fortalecemos nossa comunidade. Então aqui na descrição vocês vão achar também o link do grupo do Facebook. Eu gostaria de vê-los lá. E manda esse vídeo para aquela sua amiga que já começou a aprender, tá? Então vamos falar do nosso aquarela. Antes de mostrar a imagem para vocês, vamos falar do básico. Então o básico, se você é a primeira vez que você vem aqui no canal, está interessado em fazer biscoito e ainda não sabe como fazer a massa, dá uma olhadinha, nós já temos todos os vídeos com o passo a passo para você. Então como que eu comecei o processo? Eu comecei assando meus biscoitos e de forma normal, sem diferença nenhuma. Só que depois que eu assei, eu coloquei ele sobre papel toalha para que ele possa absorver o excesso de gordura. E eu tenho usado sempre essa telinha espetacular aqui, ó, que a gente encontra lá na Itis Quitutes. Ela dá um acabamento muito bonito no biscoito, ele fica mais profissional. Olha só a diferença desse aqui, ó, né? E vocês podem perceber que ele assa de uma forma mais homogênea. E ele é muito prático, leve, não é caro e cabe em todos os meus tabuleiros. Então o processo é normal, cuidado para ele não ficar com irregularidades. Assistam os vídeos dos passos básicos para vocês entenderem. Aí eu escolhi esse desenho aqui, que é uma bailarina ursinha. Nós faremos 2 desenhos. E neste desenho eu queria comentar com vocês que é um design da Free Pick. Então eu tenho aqui um biscoito já preparado, bem lisinho, com a ursinha sentadinha segurando um buquê de flores e a bailarina ursinha. Como que você vai fazer para transferir o desenho para o seu biscoito se você não tem o projetor como eu tenho? Eu tenho um Pico, que é um projetor pequenininho, parece um celular antigo, que ele projeta o desenho e facilita muito a vida. É a mesma coisa que você ser um lenhador e estar cortando um pinheiro com serrote. Alguém inventa serra elétrica. Tá? A mudança de qualidade de trabalho é parecida. Uma das opções é você transferir esse desenho que você quer para o papel ou imprimir, e aí você recorta ele. E à medida que você vai recortando cada parte dele. Então você recorta primeiro a cabeça para ter uma referência de tamanho, de posição. Depois você risca, por exemplo, riscar em volta da orelha é fácil, mas aí você não sabe desenhar a orelha. Então você corta só a cabeça, põe lá, risca com lápis em volta do papel, depois você recorta a orelhinha, né? Então você vai recortar a cabeça, põe a cabeça solta. Aí se você recorta a orelhinha, encaixa as orelhinhas no local. E aí você recorta o corpinho, encaixa o corpinho debaixo da cabeça e risca com o seu lápis. Né? Então vai ser assim, você vai desmantelando a sua imagem, recortando cada parte e encaixando no seu design. Claro que você precisa de ter senso, você precisa de ter uma referência. Você vai colocar a orelha num canto muito torto e seu urso vai ficar todo torto. Então você tem que ter sensatez de escolher qual que é o ponto do desenho que você pode usar como referência. Então, por exemplo, a cabeça é uma boa referência. Então eu vou pintar hoje, um dos pincéis que eu vou usar. Se você não tiver desse pincel, não tiver acesso a ele, não tem problema. É um pincel específico para a aquarela. Ele tem um compartimento para colocar água, mas eu não uso. Eu acho que só mergulhar o pincel na água já é suficiente. Eu só uso água, eu não uso álcool para pintar. Existem possibilidades de você misturar metade álcool, metade água, ou se você preferir usar álcool de cereal. Dá um pulinho no meu vídeo de como fazer glacê real, assista aquele vídeo e preste bem atenção como você vai preparar seu glacê para a pintura, porque é muito importante ter essa preparação. Eu vou mostrar para vocês a diferença quando você não cria essa desidratação,
esse choque térmico em cima do glacê. Ele dificulta muito o trabalho e pode até te dar um resultado muito ruim. Você vai achar que é culpa sua, mas não é. Não acha que seu biscoito às vezes não deu certo porque a pintura ficou horrível, mas é culpa sua. Não é culpa sua. Você não sabe da informação, você tem que aprender. Eu já fiz muita coisa que eu falava, oh meu Deus, o que está acontecendo? A minha primeira pintura foi desastrosa, eu não tinha desidratador. Então, eu assim, passei muita dificuldade, né? Como vocês podem ver, a paleta de cores do nosso desenho é um pouco mais suave. A paleta de cores do nosso desenho é um pouco suave, ele é mais vintage, assim, mais antigo. Então eu escolhi as cores da linha Vintage Dark Color. Então nós temos aqui o rosé, o nude rosé, temos o nude também, que é esse aqui. Eu vou pintar o ursinho com esse nude. Coloquei o marrom, o preto, coloquei o verde musgo, eu gosto do verde musgo, então combina com esse tom de antiguidade, de antigo. Vamos precisar de um pouquinho de azul para borboleta, o rosa da Mago para pintar as flores, com muita suavidade para não contrastar, e esse aqui é o marfim, para eu poder fazer o acabamento na lateral. Vocês podem notar aqui, ó, que o desenho ele tem um leve acabamentozinho. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Peraí. Tá vendo aqui? Ele tem um leve acabamentozinho. Essa linha eu vou fazer com o próprio nude. Eu coloquei marfim para a gente poder fazer o focinho dela, né? Então vamos começar. E aí lembrando que o design é da Freepik, viu? Lá do Pinterest, tem muita coisa bacana lá para vocês. Eu sempre escolho vários tipos de pincel, eu vou mudando à medida que eu sinto necessidade. Esse é um pincel 422-0 da Condor. Esse é um pincel baratinho de fazer trabalho em unha da China. Então, esse também é da Condor, 422-3 Esse aqui é 42210. Então, vocês vão, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão escolhendo o que é melhor para você. Estou também com o meu design do lado, vai ser somente referência, para que a gente possa ter uma noção do que fazer. Então, o processo é muito simples. Eu vou pegar o meu pincel, eu vou molhar na água e vou começar a trabalhar a tinta que eu quero usar. Então, nesse caso, é a tinta rosé. É a corante comestível, né? A gente chama de tinta, mas na verdade não é. E aí eu vou dar uma trabalhada nele com a água para preparar esse gel para eu usar. Então eu vou usar muito pouco mesmo desse gel, para eu não fazer ele muito forte. Eu vou começar com uma camada bem suave para que eu possa voltar e fazer outras sombras. E vou deixar algumas partes em branco para eu poder fazer sombras. Então aí é muito simples o processo. Você começa com o seu pincel molhado e você começa a espalhar Sempre deixa o paninho do seu lado, viu? E lembrando que a aquarela dá aquela irregularidade que faz ela ficar tão famosa, né? Esse é o resultado que você espera. Pronto, agora eu vou vir e vou fazer partes um pouco mais escuras com um pouco mais de gel no meu pincel, para que eu possa trabalhar as sombras. Então vai trabalhando, vai puxando as suas cores. Aqui no parte do corpinho eu deixei algumas bolinhas brancas só pra gente fazer um contraste. Sempre molhando seu pincel, sem exagerar, né?
Pode pôr um pouco mais de água se você achar que você não está conseguindo o efeito que você quer da aquarela. À medida que você vai avançando, vai escolhendo os locais onde você acha que tem mais sombras e volta com o seu pincel e trabalha. À medida que você for avançando, vai apagando a sua linha de lápis. Não tem problema que sair um pouco do lugar, não. Aí vem com a pontinha do pincel. Vou fazer aqui os detalhes do tecido. Então essa é a primeira de muitas aulas que vamos ter sobre pintura, muitas, teremos muitas. Nós vamos fazer um biscoito arte. Eu já fiz essa arte de fazendinha antes, ela é muito bacana. Eu vou fazer ela para vocês verem também. Agora, aqui na beiradinha do vestidinho, vamos fazer uma linha. Cuidado para a água não colocar água demais e furar o biscoito. Fazendo acabamento aqui. E umas sombras. Vou dizer que eu quero deixar esse ponto um pouco mais claro. Eu posso vir com meu pincel e fazer uma redução da quantidade de tinta, desde que você tenha feito um bom preparo do seu glacê, para ele não furar. Quanto mais fresco for o seu biscoito, melhor o resultado vai ser. Esse meu biscoito aqui, ele já tem uns 3 dias que eu cobri ele. Você vê uma certa diferença, mas quanto mais fresquinho, melhor, tá? O seu resultado vai ser melhor. Então, eu vou usar agora o nude. Pronto, então eu tô molhando o gel nude, deixando ele bem aguado, para eu poder pintar a minha ursinha, o corpinho dela com esse nude. Vocês podem escolher o tom que vocês quiserem, gente. Pode ser marrom, pode ser o marfim, não tem problema não. Inclusive até não sei se vai ficar bom, mas vamos fazer um teste. A tinta tá bem aguada. Eu vou tirar o excesso para não exagerar muito e vamos começar. Vou começar aqui com a perninha, tudo muito suave, tá vendo, ó? Tirar o excesso. A perninha dela aqui, ó. O bracinho. Gente, não tem segredo não, ó. Não tem segredo nenhum, viu? Ó, o que você precisa entender é que você precisa preparar seu biscoito para ele não furar. Quanto mais fresquinho ele tiver, mais eficiente vai ser seu trabalho. Aí você vai pintando as partes com cuidado, para que você possa depois vir fazer um sombreado. Então, ó, onde você tem seu lápis, evita de fazer o lápis espalhar no seu desenho. Passa por cima, não. Passa ao redor dele, tá vendo? Agora eu vou espalhar um pouco mais com meu pincel úmido e vou nivelar esse meu gel aqui, porque depois eu vou vir e vou fazer o acabamento, as sombras dele. Ok? Tirar o excesso de água, que às vezes acontece, igual agora, ó. Eu vou vir com o acabamento e vou fazer um sombreado. Eu acabei apagando o olhinho dela ali, ó, viu? Agora eu vou pegar um pouco mais a tinta
E eu vou fazer um pouco mais nas laterais aqui do rosto. Apagando um pouco o meu lápis, mas ao mesmo tempo espalhando um pouco com a água. O pincel, eu constantemente molho meu pincel na água e seco ele lá no meu paninho com muita atenção. Por isso que eu não gosto de colocar água nesse pincel, que ele acumula muita água. Não tem necessidade de você ter água dentro dele não. Acho até que vai ser perigoso. Então onde está o seu bracinho eu vou colocar um pouco mais escuro, juntando com a cabecinha dela. Fazer mais sombras aqui, ó. Posso colocar um pouco mais de sombra aqui no canto. Então aqui eu preferi deixar o braço dela um pouco mais escuro. Vamos fazer uma bolinha de leve da bochechinha dela. Aí vai espalhando essa bochechinha. Cuidado para não colocar água demais. Tudo é prática, viu, gente? Façam biscoitos em casa e cobre, treina a fazer o glacê e vai brincar de pintar. Então eu vou espalhar um pouco mais aqui, ó. Sempre atento para não deixar o seu pincel ficar muito molhado. Eu vou usar um pouco do rosa da mágoa aqui nessa flor aqui. Um pouquinho de água, de novo. Trabalho a água. Com muito cuidado para não molhar muito o glacê. Lave sempre o pincel. Eu quero dar uma trabalhada nos babados da saia. Deixar o babado da saia com um pouco mais de detalhe. Esconder o lápis onde eu preciso. Suavizando aqui as imagens. Aqui nessa junção tá precisando. Essa aqui também, ó. Enxugar meu pincel, que tá um pouquinho molhado demais. Agora vamos com cuidado. Eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel mais fininho um pouquinho, só para me facilitar. Com o mesmo nude eu vou os sapatinhos. Com o mesmo nude que eu tava, eu vou fazer os sapatinhos, mas é porque para não correr o risco de ficar muito grosso, né? Pronto aí, ó. A sola desse sapatinho aqui eu vou fazer ele um pouco mais escuro, para dar um contraste. Pronto, aí venho com o pincel com um pouquinho de água, né, na ponta e só espalho ele aqui. Vou fazer essa fitinha um pouco mais escura. O que eu quero fazer agora, eu vou vir com esse mesmo pincel fininho e vou fazer um acabamentozinho nas laterais do vestidinho dela aqui. Pronto. Agora definir um pouco mais os babados da sainha dela. Eu não quero
fazer toda a delineação em marrom, não. Eu vou usar cada cor original da pintura para fazer essa delineação, vai ficar bem bonitinho. E você vem, faz as linhazinhas, ó, com um pincel bem fininho, sem muito excesso de gel, né? Pegando um pouco do gel com a água, mas dando uma saturada nele, lembrando da técnica que você mistura, 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 e aí você gira seu pincel e tira o excesso. Então é sempre é bom fazer uma saturação das suas cerdas, gira o pincel e tira o excesso. Pronto. Aí dessa forma eu tenho o gel suficiente para fazer os detalhes que eu preciso. Eu não tenho que ficar lá toda hora pegando tinta. Então, toda vez que você sentir que seu pincel tá seco, você vai lá, satura seu pincel, gira, tira o excesso. Vamos pintar em volta das bolinhas aqui, ó, para dar um efeitinho, para dar um jeito de tirar esse lápis. Aí a gente vem e faz um acabamentozinho com a água para suavizar. É difícil fazer bolinha pequena, muito difícil, não é fácil. Mas agora eu vou vir com o meu pincel e vou suavizar ao redor. Ele tá um pouco molhado. E aí eu espalho a tinta. Aqui dentro da orelhinha é um pouquinho de rosa. Vamos usar o mesmo rosa que a gente usou no vestido, mas eu vou colocar um pouquinho do nude nela. Vou colocar um pouco de nude e um pouco do rosé, para eu não ficar com a cor exatamente igual ao do vestido, só um pouco mais como se fosse blush. Pegar o rosa e o nude e fazer com que a cor não fique idêntica ao vestido. Vamos então fazer o acabamento com o nude ao redor do rostinho dela, pra gente poder definir um pouco melhor e aí decidir o que precisa fazer, se precisa consertar alguma coisa, se precisa melhorar o sombreamento. Então é o mesmo processo, né, gente, que é muito simples, que é aquele processo de saturar o pincel com a água, e aí quando ele estiver saturado você gira e tira o excesso. Isso, eu queria bem fininho assim mesmo. Então, os pelinhos descem, né? Descem aqui na bochechinha. E aí vem aqui também. Que aí você define seu design com uma qualidade melhor. Okay? Não esquecendo de definir as perninhas. Terminar de pintar onde ficou sem pintar. Aqui eu vou ter que consertar, ó. O pincel saiu um pouco da linha e o que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu pincel e vou consertar e terminar de pintar nesse cantinho que não tinha. Aí vou fazendo os pelinhos. Com o pincel um pouco mais fininho, eu vou fazer o narizinho dela. Eu tenho aqui uma bolinha bem pequenininha de marrom. Não vou fazer ficar muito escuro, não. Pronto. Aí tá pronto. Pronto. Pronto, devagarzinho você vai trabalhando ele, ó.
Aqui na orelhinha também eu posso fazer mais um pouco de sombra, fica mais rico o detalhe. Devagar o biscoitinho vai tomando forma. E aos pouquinhos você vem, vai com calma, observa, conserta alguns probleminhas. Quando você tem um glacê que ele tá bem preparado, você pode consertar erros. Você vem com o seu pincel úmido, sem tinta nenhuma e passa na lateral assim, ó, ele sai todo, ó. Vamos começar então a trabalhar nessas florzinhas aqui. Aí você pode vir e fazer as pétalas livres, não tem precisão de preocupar muito com como que é uma rosa, não. Só fazer esses movimentos circulares que ela fica com um efeito bonito assim mesmo. Faz um miolinho nela, né? Rosas estão quase prontos. Agora vamos pegar e vamos fazer os olhinhos dela. Então, vou trabalhar, vou saturar bastante meu pincel. Tem água aqui, não pode usar o gel puro não, porque o gel puro não seca. Bem simples. Vou usar o pincel de aquarela agora e eu vou dar uma misturada nessa tinta aqui. Agora você vai vir com o pincel saturado, igual eu ensinei pra vocês, com a água e o gel, e vai definir sua borboleta. A pétala de trás, perdão, a asa de trás sempre um pouco mais escura. Agora nós vamos pintar o verde musgo. Vem nas suas folhas, espalha seu gel. E aí vai espalhando seu gel, ó. Para fazer o acabamentozinho das suas folhas. Aí dessa forma você não deixa seu lápis aparecendo. Sempre que você achar que você não está conseguindo fazer a tinta sair do pincel, é porque está na hora de você saturar seu pincel de novo. O processo é muito simples, gente. Vocês vão saber fazer. Fiquem tranquilas, dá certo. Aprenda a fazer o glacê com o acabamento necessário, que facilita seu trabalho, não dá errado. E aí treina, vai brincar de pintar, dá pra vizinha de presente, dá pra sua mãe, dá pro maridão. Deixa a meninada comer e aos poucos você vai criando um processo artístico muito valorizado. Então eu vou mostrar rapidamente, bastante água. Sempre procurar a perfeição, né, meninas? Que é uma coisa impossível, mas vocês com isso, vocês melhoram a qualidade do biscoito de vocês. Ter um pouco de senso, não é qualquer coisa, vão pintar de qualquer jeito, tá bom, não. Evitar esse tipo de pensamento. Ter um pouco de senso de, ok, o que eu posso melhorar? Todo mundo precisa melhorar. Avalia bastante o trabalho das colegas, o que a colega está fazendo de bacana, o que me agrada, o que me atrai. Porque cada uma de nós tem um estilo, né? Uma assinatura, é um trabalho artístico, gente. Biscoito é arte. A gente só come, só isso. Então, quando você faz seu biscoito, você vai ter uma assinatura do seu biscoito. Aquele biscoito vai ser só seu. Foi uma coisa que eu procurei muito. Ter um biscoito que fosse a minha assinatura, que eu pudesse fazer coisas um pouco diferenciadas. Pronto, agora nossas flores. Satura o pincel.
Pega o pincel fininho, se você tiver dificuldade de usar o grande, satura ele com o verde. Eu vou deixar para pintar essas folhas depois que eu pintar o rostinho aqui, para eu não correr o risco de manchar. O olhinho dele é marrom aqui dentro, ó. Agora vai faltar a borboleta e o rosa da orelhinha. E a última coisa, a borboletinha azul. Aí quando eu acho que eu acabei, eu venho com o pincel com cuidado e vou refazendo as delineações, trabalhando nas sombras, consertando alguma coisinha que não ficou boa, escondendo o lápis. Então na hora que você acha que você acabou, você não acabou. Que aí que você vem com calma, refaz linhas, trabalha um pouco mais o sombreado e aí pronto, você tá com uma qualidade razoável. Não precisa ficar 5 horas num biscoito, mas também tem que ficar atento aos detalhes. Não ficar atento se não sobrou alguma parte com o lápis aparecendo, se você pode melhorar o delineado das folhinhas, melhorar, por exemplo, aqui nessa borboletinha aqui, ó, de repente até dá pra fazer uma linhazinha preta aqui, ó. Sabe, alguma coisa assim. E aí você refaz, verifica o sombreado, se dá pra você tirar. Por exemplo, a gente talvez possa melhorar essa perna aqui, ó. Vamos tirar um pouco dessa cor aqui. Entende? Então você vai trabalhando aí, ó, igual eu terminei, aí eu olho e falo, não, aqui, ó, tá precisando esconder esse lápis aqui. Aí eu venho, faço um trabalho de sombreado. Prontinho. Temos aí os nossos 2 biscoitinhos que nós pintamos com aquarela para vocês. Os 2 ursinhos. Mais importante que o processo de pintura em si é a preparação do seu biscoito, que se você não souber preparar um glacê real, que tenha condições de receber água nele, porque o glacê, ele tem bilhões de micro bolinhas de ar. Quando você bate ele, você está incorporando o ar nele. E se você não cria um processo de preparo nesse glacê real, ele fura todo. Aí não tem como apagar. Quando o glacê está bem acabado, você pode passar um pincel e tirar o erro. Você tem como fazer muitas coisas, fazer outras camadas. Esse é o primeiro vídeo de pintura. Nós vamos fazer mais, nós vamos abordar mais detalhes. Vamos fazer a aquarela em cima do volume todo branco para vocês verem como é que fica bacana. Visitem os vídeos com as técnicas básicas, como fazer a massa, como fazer o glacê. Tudo tá explicadinho. Então, antes de começar, estuda. Tenho certeza que você sabe o que vai fazer, tá? Muito obrigada, adorei ter vocês aqui comigo. Muito obrigada pela companhia. Meninas e meninos que estão no grupo, muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.